Leitura de um capítulo do livro Fascismo, de Pedro Doria. Ele se chama 4 de Outubro. Quem assistiu aquele jogo, dele se lembrou por anos. Fidêncio Ossis fez 5 dos 7 gols do Palestra Itália contra o América. Ainda hoje, o segundo maior goleador em uma única partida na história alviverde. Os outros 2 foram marcados pelo craque do time, Pedro Cernagiotto, um ponta-direita que, por lembrar no estilo o primeiro ídolo palestrino, Giovanni Del Ministro, todos chamavam de Ministrinho. Uma vitória era esperada, só não daquele jeito. Os americanos, em sua casa, jogam futebol perigoso, lembrou o cronista de A Gazeta da edição da véspera do sábado 4 de outubro de 1930. E de fato foi um jogo razoavelmente equilibrado no primeiro tempo, que se encerrou em 2-0. No segundo é que os americanos se perderam por completo e entregaram o 7-0 como placar final. O Palestra entrou em campo com seu uniforme tradicional, verde de golas brancas, o escudo circular e dentro as letras maiúsculas P em verde e I em vermelho. Até uns anos antes, no escudo estavam as armas da Casa de Savoia, do rei italiano. Isso já mudara. Mas a escolha das cores, verde, branco e vermelho, assim como a identidade italiana, seguia viva. Diziam pelas ruas, e periga que fosse verdade, que tinha mais italiano morando em São Paulo do que em Veneza. A primeira Copa do Mundo ocorrera no Uruguai, poucos meses antes. O futebol brasileiro ainda oscilava entre o amadorismo e um profissionalismo velado. Na véspera daquele jogo, o América publicara no Correio Paulistano um aviso. A direção esportiva do CS América solicita o comparecimento de todos os seus jogadores às 13 horas na sede. Era para que não se esquecessem de que tinha um jogo naquela tarde. Nesse ambiente, a Copa abria todo o mundo de possibilidades. Naquilo havia um negócio para fazer dinheiro, assim como estava lá uma força ainda mais poderosa de promoção de identidade do que se imaginavam. O Palestra, afinal, nascera em 1914, após os italianos do Torino passarem em tour por São Paulo. Aquela equipe mexeu tanto com os brilhos da comunidade que um grupo da companhia Matarazzo decidiu formar sua própria equipe de oriundi. A ligação entre o time e a terra natal mostrou-se tão forte que na temporada seguinte àquela goleada histórica, Ministrinho tomaria um navio para jogar na Juventus de Turim, equipe pela qual foi campeão nacional em 1933 e 1934. Um feito grande o suficiente para que Il Duce presenteasse a equipe com um estádio próprio. Il Duce, aqui nesse caso, é o Mussolini. Chamou-se o campo de Juve, Estádio Mussolini, até ser rebatizado em 1945. Assim como o Palestra, foi rebatizado. Só uns anos antes, que virou Palmeiras. Ocorre que São Paulo era mesmo uma cidade italiana. Numa visita breve, na primeira década do século, a médica Gina Lombroso, filha do célebre criminalista Cesare Lombroso, bem o observou. Ouve-se falar italiano mais em São Paulo que em Turim ou Milão, porque ao passo que entre nós se fala o dialeto, em São Paulo, todos os dialetos se fundem. Em 1911, viviam na capital 600 mil italianos. Em 1934, eles e seus filhos chegariam à metade da população. Mussolini incentivava o retorno de oriundi a seus filhos para que jogassem futebol na Itália. Era uma política de Estado, de reaproximação de quem havia deixado a terra. Mas em São Paulo, essa relação de identidade que passava pelo nome, pelo dialeto e seu marcante sotaque, pela comida e pelo futebol, era um bocado complexa. Não existia a ideia de ser italiano
quando começaram a chegar os primeiros imigrantes. Entre fins do Império e princípio da República, havia venetos, calabreses, lombardos, sicilianos. Os brasileiros os chamavam de italianos, mas não era como eles próprios se sentiam. O país Itália era jovem demais para emanar sentimentos fortes. O que aqueles homens e mulheres tinham em comum é que vinham fare l'América, fazer a América, conquistar o novo mundo, aquilo que não conseguiram no velho. Eram quase todos camponeses, muitos dos quais começariam a trabalhar no chão de fábrica pela primeira vez ali, naquela terra nova. Viviam os medos de estar num país diferente ao mesmo tempo que se acostumavam simultaneamente com duas novas identidades. Eram agora operários e percebidos por todos ao redor como italianos. Mas na altura dos anos 30, o cenário já era distinto e havia oriunde de muitos tipos, daqueles trabalhadores braçais passando por uma extensa classe média e alguns muito ricos, justamente porque a maioria chegaram num tempo anterior à consolidação da pátria italiana. O sentimento nacionalista teve de ser construído ao longo dos anos, um trabalho ao qual se dedicaram com igual afinco a elite entre os migrantes e o consulado italiano local. O Palestra fazia parte dessa criação de identidade. Também faziam parte as muitas festas, a Associação Círculo Italiano de Difusão Cultural e uma escola, o Instituto Médio Dante Alighieri. E, a partir de 1924, o Fácio de São Paulo. O Fácio paulistano, originalmente, era só uma reunião de 3 ou 4 deslocados que procuram levar vantagens em seus negócios antes de lisonjas ao Duce. Descreveu um diplomata, mas cresceu com o tempo. O organismo promovia festas, apresentava peças de teatro e filmes na língua natal. Por isso, era frequentado pelos nostálgicos, mesmo que a princípio não se considerassem fascistas. O objetivo era esse mesmo, conversão pelo ilusionismo que fundia as identidades nacional e política. Ao Fácio seria adicionada, sem muito sucesso, a Ópera Nazionale dopo Lavoro, um projeto que na Itália servia para oferecer atividades aos operários após o trabalho. No chão de fábrica, porém, a trupe vinha de outra tradição, socialista ou anarquista. Nas décadas anteriores, italianos haviam criado o primeiro movimento operário brasileiro. Num levantamento de todos os líderes sindicais da região, em 1922, chegou-se ao nome de 36 homens, destes 22 eram italianos. O conflito político que houve na Itália antes da chegada de Mussolini ao poder, inevitavelmente se refletiu na cidade italiana que era São Paulo. Com uma diferença: no Brasil, não foram os sindicatos que abraçaram o fascismo, mas sim os seus patrões. Quem tinha acesso às publicações e livros que vinham da Itália eram os mais endinheirados. Era um luxo. E eles, portanto, a classe média e os ricos foram os quais mais cultivaram esse sentimento de ser italiano. Com os operários, o processo foi distinto por outro motivo. O Brasil não segregava quem vinha de fora, ao menos não como outros cantos. Pelo contrário, era um país dado a misturas. Na vida dura que levavam, uma vida propensa naqueles anos 20 a 30, a solidariedade de classe, a identidade de ser operário, para eles terminou pesando mais do que ser italiano. Tinham mais em comum com o português, o japonês ou o brasileiro, com quem dividiam o galpão industrial, do que com seu chefe italiano, mesmo que il capo fosse também italiano. Talvez tenha sido inevitável que essa racha ocorresse, porque, já em 1930, o ser italiano e o ser fascista estavam se fundindo numa só ideia. Adolf Hitler não havia sido eleito ainda na Alemanha, mas o processo disparado por Mussolini fazia efeito. Na Itália, que Duce imaginou, ser cidadão era pertencer ao partido. A hierarquia de cada um do partido ditaria seu lugar
entre os de sua corporação e cada corporação, os industriais ou os operários, os professores ou advogados, teria seu papel a serviço do Estado, num projeto comum. Mais que um plano, o fascismo era todo um conceito novo, uma maneira radical e muitos afirmam moderna de se imaginar um país e seus cidadãos. Projeto que valia para italianos na Europa e também para aqueles muito longe de casa. Por isso, mesmo o racha foi inevitável. Enquanto a classe média e os ricos abraçavam o fascismo junto à italianidade que sentiam, no Brasil, os operários o veriam com desconfiança. Naquele mesmo sábado, 4 de outubro, véspera da goleada do Palestra sobre o América, um Plínio Salgado, com a imaginação ainda agitada pelo encontro com Euduce, aportava de volta em seu país. Encontraria em São Paulo um ambiente no qual o espírito fascista já se esgueirava fazia um tempo. Ele sabia disso. Em O Estrangeiro, seu romance de algum sucesso lançado em 1926, um personagem que bem poderia ser ele próprio, mata os papagaios de um vizinho chamado Carmine Mondolfi, estrangula-os um por um pelo crime de cantarem Giovinezza, o hino fascista italiano. Deviam, no Brasil, cantar o hino nacional. Todo o livro é de uma inaudita riqueza de novidades bárbaras. Escreveu na época de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu esse comentário na época. Sem metro, sem verniz, sem lixa acadêmica, só força e força pura. Boa parte dessa força que Lobato enxergava estava num novo tipo de nacionalismo, já muito intenso, que o jovem escritor, ainda por se tornar político, demonstrava. Por simpático que fosse ao fascismo, mesmo após definitivamente ter se convertido, Plínio jamais perderia esse norte. O movimento que iria criar seria nacionalista, e nisso o fascismo italiano era um concorrente estrangeiro. Mas havia algo de mais profundo ali pelas páginas de O Estrangeiro, disfarçando-se de ficção. O romance acompanha a família Mondolfi, imigrantes que chegam ao Porto de Santos e criam raízes na pequena Mandaguari, norte do Paraná, quase São Paulo. Enquanto eles enriquecem e ascendem social e economicamente, a família local, Pantojo, entra em declínio. O pai, fazendeiro de café que explorou os imigrantes, torra o dinheiro até o fim em jogos, tralhas importadas e amantes. Enquanto isso, o símbolo máximo da ascensão para Carmine Mondolfi é poder abrir na cidade uma sucursal do Colégio Dante Alighieri, inaugurado com fanfarra, uma banda batizada Giuseppe Verdi, em meio a fogos e discursos. Aquela é uma escola que mexe com os brios do professor Juvencio, um nacionalista que vê ameaçada a cultura local. E, em meio ao drama, nascida no Brasil, a filha de Carmine encontra um caboclo seu objeto de amor. A história não só reconstrói, num arco de saga familiar, o brutal desenvolvimento vivido por São Paulo nas primeiras 3 décadas do século XX. Embutida está uma visão de mundo. Circulando entre o interior e a capital, os Pantojos são como tantos que viram ir embora seu dinheiro de negócio rural. Entre a má administração, o excesso de dívidas e a industrialização. Mas nos cacoetes desses brasileiros ricos, fascinados pelo exterior, Plínio enxergava outro tipo de decadência além da econômica. Os homens femininos dos bailes da capital. Ele escreve, em dado momento, referem-se a Rodolfo Valentino, a Norma Talmadge e Dorothy Dalton, atores e atrizes de Hollywood ainda muda. Nas grandes cidades, para o escritor, o imenso número de imigrantes, a pressão industrial, o número de pessoas, tudo empurrava para o cosmopolitismo que ameaçava a identidade nacional e tirava dos homens sua força. Tudo empurrava para o liberalismo baseado na lógica do capitalismo ou a um socialismo fincado na ideia da luta de classes, ambos
desagregadores de famílias. Em oposição a esse Brasil urbano, havia para ele outro. Apesar de todas as luzes de uma civilização cosmopolita, pôs de epígrafe, no início da segunda parte, que o boitatá acende o seu fogo no sertão. O herói de Plínio Salgado era o sertanejo, o caboclo descendente dos bandeirantes que abriram caminho para a conquista do país. Em dado momento, um personagem pergunta ao professor Juvencio como é um verdadeiro caboclo. Contou-lhe o amigo que eram raros, quase todos estavam no sertão. Poucos ficaram nas redondezas, cantando a viola. Empalamados. Alguns pequenos agricultores, taverneiros, carreadores ou peões andavam por ali, mas guardavam poucos traços do caboclo genuíno. Ou antes, era uma expressão inferior do caboclo. O legítimo, esse prosseguia a sua faina, rumo às brenhas, afastando-se da onda de absorvente dos estrangeiros. Os que partem são fortes como fundadores de um país. Mesmo que rude, sem refinamento, nesse tipo o escritor encontrava a força que movia a história do Brasil. Muitos anos depois, Plínio lembrou-se de uma viagem que fez para além de Araraquara que o inspirou. Estive num lugarejo de 2 dezenas de casas, onde funcionava a escola dirigida por um professor chamado Serapião. Contou. Seus alunos vinham de toda parte, filhos de italianos, de espanhóis, japoneses, pretos, caboclos, e ali na haste de um coqueiro decepado, desfraldada a bandeira verde e amarela. Essas crianças cantaram o hino nacional. Emocionei-me profundamente. Ele não via problema na imigração ou nos imigrantes. Os filhos de estrangeiros na escola improvisada de Araraquara dos anos 20 cantavam o hino nacional. Assim como a filha de Carmine Mandolfi se apaixonou por um caboclo. Os imigrantes faziam crescer um país como o Brasil ainda tão deserto. Mas era preciso que se tornassem brasileiros. O professor Juvenal de O Estrangeiro era esse Serapião. Mas era também Plínio Salgado, caboclinho enxuto, nervoso e formidável. O descreveu de certa feita o amigo e poeta Menotti Delpitia, ele próprio filho de italianos que se tornara brasileiro. Minha mentalidade desurbanizada e cabocla descreveria a si próprio o escritor feito político. Debalde tem procurado sentir como o homem da fábrica ou do gabinete, da burocracia ou dos salões, inutilmente tentando se sentir como aquela gente das cidades, sem nunca conseguir. Plínio Salgado não era um homem alto, nada tinha de imponente. O cabelo era preto, o corpo muito magro, que só ganharia algum peso com a velhice. O tornara desengonçado, fazendo parecer que as roupas sobravam. Era aquele tipo físico tão brasileiro de corpo mirrado e cabeça grande, cabelo crespo. Seguindo a moda do tempo, cultivava um bigode e tentava dominar o penteado para trás com óleo capilar. Contraía o rosto todo por instantes rápidos e num ritmo frequente, tipo um tique nervoso. Quando falava, puxava o R, acusando o paulista do interior. Nascido em São Bento do Sapucaí, fronteira com Minas Gerais. Guardara a pronúncia caipira, mas quando discursava, tais defeitos eram superados por um incontido fluxo verbal, um feixe de nervos se convertendo em palavras. Se lembraria muitos anos depois o jurista e amigo Miguel Reale, era espontâneo, não destituído de certa dose de desconfiança e malícia. Quando a década de 20 entrou, ainda chamava um terrível conflito terminado em 1918 de a guerra para terminar todas as guerras, bordão emprestado do escritor H. G. Wells e adotado pelo presidente americano Woodrow Wilson. Wilson enxergava ali uma oportunidade para tornar o mundo seguro para a democracia. A Alemanha vivia o princípio eufórico liberal e talvez até libertino da República de Weimar. Adolf Hitler ainda estava para começar a chamar a atenção com sua capacidade de oratória. Recém-filiado, que era o Partido dos Trabalhadores Alemães. Lenin enfrentava uma crise de fome na Rússia,
lutava em guerra civil e ainda tentavam inventar na prática como funcionaria um governo comunista. A União Soviética, ou mesmo a ideia de que Moscou poderia nascer uma potência militar, não ocorria a ninguém. Não parecia que iria ocorrer uma nova guerra mundial, ou os grandes regimes totalitários ainda estavam para mostrar suas garras. O Holocausto não era projeto, senão de algumas mentes doentias, e poucos poderiam imaginar que um dia estas teriam poder para matar aos milhões. O que ficou claro muito rápido é que Wilson havia sido otimista. O mundo não estava mais seguro para a democracia. Pelo contrário, a eficácia da democracia liberal estava sendo questionada. A grande guerra, as fomes, o desemprego, a brutal desigualdade de renda e a farsa de eleições, nas quais poucos eram eleitores, de governos dos quais pobres não tinham voz, governos que se mostravam incapazes de equilibrar seus países, de impedir rupturas, tudo era mostra de que uma democracia liberal estava em crise. Talvez porque fosse fraca, talvez porque fosse na essência corrupta, talvez porque simplesmente não funcionasse. Muitos começaram a vê-la como um artefato de finais do século XVIII, acreditavam na necessidade de um novo regime político, moderno, eficiente. É nesse ambiente que nascem os fascistas. No caso de Plínio Salgado, foi por conta desse ambiente, mas também por causa de duas mortes. Plínio nasceu na pequena São Bento do Sapucaí, uma cidadezinha colonial no alto da Mantiqueira, onde Minas e São Paulo se encontram. No dia de seu nascimento, 22 de janeiro de 1895, a vila pertencia a Minas Gerais. Só depois passou para o estado vizinho. Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil eleito pelo voto, estava havia 2 meses no governo. E a República era só uma promessa. Prudente, cuja militância liberal durante o Império o levava àquele cargo, vinha da elite paulista, justamente no momento em que as famílias havia 4 séculos na terra procuravam se impor com o peso da genealogia perante os imigrantes. Plínio vinha dessa elite, assim como vinha de imigrantes, filho, neto, bisneto, descendente, até onde a vista alcança, de políticos ou gente com saber. Com poder. O avô paterno, Manuel Esteves da Costa, era um português que deixara Portugal por ser miguelista. Dom Miguel I, já em pleno século XIX. Defendia uma monarquia absolutista. Era antiliberal e argumentava que seu irmão mais velho, Dom Pedro IV, perdera o direito à coroa ao declarar o Brasil independente. Pedro deixou o filho do Brasil e voltou a Lisboa para disputar o trono. Na Guerra Civil, saiu vencedor. Não foram poucos os miguelistas a deixar o país derrotados. A avó, Mariana Salgado Cerqueira César, podia traçar sua linhagem até Tibiriçá, o principal tupiniquim da aldeia de Piratininga, na qual São Paulo foi fundada. Descendente de Tibiriçá e de muitos bandeirantes nos 2 ou 3 séculos seguintes, esse espírito, o de mateiro desbaravador, era muito vivo na família de Mariana. Seu pai, mesmo, cultivava a fama de matar onças no braço, com o auxílio apenas de uma espada. Seus avós paternos fizeram dinheiro tornando-se grandes comerciantes na região. Num texto autobiográfico, certa vez, Plínio escreveu com orgulho descender da princesa Terebê. Os indígenas não tinham o conceito de título de nobreza, algo que não havia sentido em sua cultura. Mas era como se via a filha de Tibiriçá, o futuro escritor modernista. Era como se via, e foi o Salgado dessa avó paterna que usou toda a vida por sobrenome. A mística do sangue tupi, do sangue bandeirante, tingiu sua ideia de Brasil, assim como sua identidade desde a infância. Não foi acidente que, ao criar uma vertente brasileira do fascismo, tenha usado para acompanhar a saudação romana o grito Anauê em tupi. Você é meu irmão.
Essa cultura bandeirante, em princípios dos anos 1900, era muito viva na região pela qual as tropas passaram. No norte do Paraná e um bom pedaço de Minas, incluindo o sul do Mato Grosso e em Goiás, além de toda São Paulo. Todos se viravam muito bem na Mata Atlântica. O espírito existia até no sotaque que Plínio e todos os seus traziam. O R dobrado para trás, que os linguistas chamam de retroflexo, bem provavelmente da língua dos indígenas, G, o S do plural engolido, de ascasa, é uma adaptação do tupi, que não flexionava em número ao português. O L trocado pelo R, como frechada ou revólver, é fragmento da pronúncia portuguesa, do quinhentismo. Os caipiras falavam, como ainda falam, o português dos bandeirantes. O avô materno de Plínio, Antônio Leite Cortês, era professor primário, membro ativo do Partido Conservador do século XIX. Vindo de uma família dona de muitas terras no Vale do Paraíba. Ele se casou com Matilde Sofia Renaud, neta de um governador do Paraná, filha de um capitão prussiano, por coincidência igualmente descendente dos Terebê em seu casamento com Pedro Dias. Um jesuíta amigo de Nóbrega em Anchieta, e pedira permissão especial ao fundador da ordem, Santo Inácio de Loyola, para deixar a batina pela filha de Tibiriçá. Matilde havia sido criada com riqueza nas fazendas da região, e o mestrinho, como era conhecido o avô de Plínio de São Bento, se vestia sempre elegante e tarde na vida manteve uma coleção de bengalas que alternava conforme a combinação da roupa. Montou a cavalo para bem depois dos anos 80 e até o fim recitava para seus netos poesias em latim. Assim como nostálgico recontava os embates políticos dos tempos do Império. Morreu em 1917, aos 96 anos. A casa dos meus avós maternos era a mais alegre da cidade. Plínio escreveu em suas memórias rascunhadas, porém nunca publicadas. Minhas tias e minha mãe tocavam piano, flauta, violão, cantavam, declamavam. Os intelectuais, os hóspedes da cidade, os doutores e os cometas eram para ali levados pelo vigário, pelo juiz municipal. Cometas eram chamados os caixeiros viajantes. Por toda a vida, Plínio descreveu uma infância feliz. Seu pai Francisco das Chagas Esteves Salgado era um farmacêutico local, mas logo em princípios da República foi feito coronel da Guarda Nacional e tinha por responsabilidade cuidar da segurança em São Bento. Era um dos principais líderes políticos. Sua mãe, Ana Francisca Renaud Cortês, era professora da escola normal. Ocorre que a família de Ana pertencia a um grupo político e Francisco a outro. Quando estourava uma briga mais feia, o pai deixava a casa e ia se refugiar num sobrado a algumas ruas de distância, que mantinha mobiliado justamente para essas ocasiões. Ali aguardava até Ana, sempre acompanhada dos filhos, vir buscá-lo. Noutras vezes, era ela que saía de casa e ia com toda a filharada para alguma fazenda de parente. Toda não, o primogênito ficava. Francisco gostava de dizer que Plínio era seu melhor amigo. E em seu ritmo cotidiano, quando não estava no balcão da farmácia, ele fazia visitas às casas, e todas elas e todas as famílias, na costura cotidiana e no debate das questões de São Bento de Sapucaí, o filho, a seu lado, desde menino foi criado vendo o pai fazer política. Uma infância de cidade do interior paulista em princípios da República.
Gostava quando o padre o deixava badalar o sino da matriz. Caçava passarinhos e soltava papagaio. Mas sentava-se sempre na primeira mesa da escola primária. A hierarquia era rígida, os meninos se sentavam por ordem de quem aprendia mais fácil. Plínio, então, era o primeiro. Foi educado com rigor, com disciplina, numa família de mãe muito católica, mas também com a liberdade de correr e brincar pelas ruas da cidadezinha do interior. Uma liberdade que foi interrompida em 1907. O que aprendeu em casa com a mãe, com o avô mestrinho e com o mestre escola, que abria sua própria casa para dar aula aos meninos locais, ele já batia no limite. Aos 12, o menino montou um cavalo. Em cada lado do bicho pendurou 2 malas, com roupas do corpo, roupa de banho, e acompanhado de um empregado da família, tomou rumo até Pouso Alegre, a quase 70 quilômetros, e já bem dentro de Minas. Ali se internou no Colégio São José. No internato fez amigos de toda a vida, principalmente Menotti Delpitia e também o poeta Guilherme de Almeida, que depois popularizou o estilo japonês dos haikus no Brasil. Do pátio assistiu com uma licença especial dos padres, por já ser noite, ao cometa Halley cruzar os céus em 1910. Até que em 1911, quando já corria o mês de junho, o diretor mandou chamar. Tinha nas mãos uma carta. O coronel Francisco estava morto. O estudante ouviu em choque. Ao chegar em casa, dias depois, o rapaz de 16 anos já havia perdido o enterro. O homenzinho da casa chegou, lhe disse a mãe. A primeira morte, pois se fez homem, abriu com a mãe mais uma sala em casa para que, além dela, ele também desse aulas nas primeiras letras de forma, a completar os ganhos da família. Foi uma época de apertos. Um tempo depois, trabalhou como agrimensor, voltando a fazer a cavalo rondas pela serra ao redor, como fizera nos tempos de menino com o pai. Como bandeirante entre caboclos. E nesse ritmo manteve-se até o dia em que bateu à porta do senador estadual Antônio Dino de Costa Bueno. A mãe mandara lustrar as pratas, arrumar a casa, para hospedar o visitante que chegara para cumprir a promessa feita ao coronel Francisco, a de levar Plínio para São Paulo, de modo que estudasse direito no Largo São Francisco. Era a escola que formara muitos dos presidentes da República até ali, e quase todos os governadores. Ex-secretário de Segurança, Dino Bueno, também havia sido diretor da faculdade. Só que não deu, como o estouro da Grande Guerra, a economia piorou e o garoto, com algo quebrado por dentro, teve de voltar à casa materna para novamente ajudar no sustento. Porque algo de fato se quebrou ali dentro com a morte do pai, algo relativo à fé. Plínio foi tomado por um cinismo de adolescente triste que, após a infância feliz, tem repetidamente de encarar a vida. E naqueles anos ele trabalhou e leu do francês Gustave Le Bon, talvez o primeiro teórico das massas, trouxe a ideia de quando em conjunto os homens são atraídos por uma influência que vem das multidões. Atuam como se tivessem um único cérebro, porém mais primitivo, sem oferecer às massas uma crença comum que pudesse lhes orientar a psicologia coletiva, pensou o rapaz. Um verdadeiro espírito nacional não tinha como nascer. Como o alemão Ernst Haeckel, evolucionista que propôs uma tese separada do Charles Darwin, se impressionou pela teoria de que o homem não teve uma única origem, mas várias, e que esses caminhos distintos, desde um proto-humano ancestral, justificam a existência de várias raças. De outro evolucionista, o inglês Herbert Spencer, compreendeu a sociedade como também um organismo que evoluía. Foi Spencer quem cunhou a frase sobrevivência do mais apto, para descrever o processo darwinista da seleção natural. E foi um dos pensadores a promover a ideia de que poderia haver um darwinismo social,
uma disputa por aptidão travada por sociedades distintas. Plínio leu também Karl Marx e, mexido, concordou com sua descrição de uma profunda injustiça que percebia na sociedade, que o liberalismo não seria capaz de entregar sua promessa de liberdade e igualdade dentro do sistema capitalista, que impunha a exploração do homem pelo homem. Um sistema que tornara a sociedade perversa, não comprou a solução oferecida. Numa manhã de 1916, um dia ensolarado, ele saiu com amigos para fazer um piquenique, um dos programas jovens mais badalados na região. Então, aconteceu uma parada repentina, talvez um tropeço do cavalo, e ao chão foi sua irmã Irene. Caiu com tanta força contra o braço esquerdo que o fraturou. A menina se desorientou em prantos e Plínio entrou em pânico, sem saber o que fazer. Então desceu do cavalo Maria Amélia, uma ex-aluna da sua mãe, vizinha por ali, e com calma pôs a cabeça de Irene ao colo e tomou o controle da situação. Mandou que trouxessem uma charrete da fazenda próxima, sossegou o jornalista seu irmão, um jornalista que naquela noite em casa escreveu assim: "A beleza, Maria, me atordoa, e ao meu sonho de artista a vida empresta. Mas não me atrai o que me atrai. É essa bondade que possuis e me abençoa." Plínio chegava à idade adulta feito materialista. Foi uma fase de uma dúvida perturbadora, lembrou numa entrevista. A mocidade do meu país sofria a influência dos últimos pensadores do século XIX. E tendo abandonado o caminho certo, todos nós nos desesperávamos entre as numerosas encruzilhadas. Estava também noivo fazia 3 anos. Aos 23 tinha uma ideia mais ou menos arrumada de como o mundo funcionava na cabeça e, na falta do diploma de advogado, se fizera, como outros tantos autodidatas, jornalista. E de jornalista, como quase todos os homens da família, político. Circulava dando palestras e promovendo reuniões nas cidades próximas. Criou 2 clubes de futebol, fundou um semanário, o Correio de São Bento, e se juntou ao grupo que criava ali pelo Vale o Partido Municipalista. No ano seguinte, elegeria um primeiro deputado. Na capital, tanto a Revista do Brasil, de Monteiro Lobato, como o diário Correio Paulistano, começaram a publicar textos seus. De alguma forma, sem ter conseguido deixar o pequeno universo de sua vila, estava enfim ganhando o mundo. E assim se casou com Maria Amélia, em 1919. Nasceu-lhes a primeira filha, e era agora, em todos os sentidos da época, um homem adulto de fato. 15 dias após o nascimento da filha, Maria Amélia, ele morreu. Maria Amélia morreu. Septicemia por uma infecção contraída no parto. O médico, muito jovem, não lavara as mãos. A segunda morte, então ele perdeu a esposa. O luto o dominou. Este livro estava no prelo quando Deus te levou da terra, amargando minha vida para sempre. Pôs na epígrafe de Tabor, de seu primeiro livro, uma coletânea de poemas. Tudo passou tão rápido para nós que sinto a impressão da velhice, uma velhice de pouco mais de 20 anos. Quando uma noite eleitoral terminou em tiroteio e envolvido na confusão, Plínio se viu preso. Ele percebeu que lhe chegara a hora. Durante a infância da minha filha, deixei-a a cargo de minha mãe. Ele contaria anos depois, por falecimento desta, deixei-a com minha irmã, Irene, enquanto eu lutava na capital, no jornalismo e nas letras. Juntou as malas, tomou o trem e foi criar, num quarto de pensão, da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, uma nova vida. Assim como aconteceu após a morte de seu pai, o rapaz mergulhou em um processo de transformação intelectual, de compreensão do mundo. O materialismo que foi perder o sentido das coisas. Conforto obteve-o na religiosidade da mãe.
o encontro com a vida política o tornara mais preocupado com as questões do Brasil. A viuvez precoce o fez ser tomado por uma vida espiritual, reencontrando-se com a Igreja Católica. Plínio abraçou um novo leque de autores brasileiros e contemporâneos. Vinham todos os dias pela manhã e à noite Augusto Frederico Schmidt, Raul Bopp, aparecendo às vezes Mário Pedrosa e Araújo Lima. Lembrou daqueles primeiros tempos na capital. Ampliava entre os também jovens escritores de sua geração suas amizades. Nossas leituras eram todas marxistas. Eu não cheguei a ficar comunista porque as novidades do materialismo histórico já tinham me fascinado aos 17 anos. As páginas de Farias Brito despertavam, porém, no meu espírito. Raimundo de Farias Brito, um cearense que se encontrara casa no Rio de Janeiro, havia se tornado um dos adversários intelectuais mais importantes do materialismo, do evolucionismo, do positivismo, daqueles conjuntos de ideias que inauguravam a República. Ele se punha como um antipenseriano, questionava a possibilidade de uma filosofia encontrar uma explicação de origem única para toda a realidade. E principalmente falava da importância de uma vida espiritual. Suas ideias abriram para Plínio um novo rumo. De Farias Brito pulou para o sergipano Jackson de Figueiredo. Eram tão amigos os dois, Farias Brito e Figueiredo, amigos que frequentavam a casa um do outro, que o sergipano terminou por se casar com a cunhada do cearense, irmã caçula de sua mulher. Na juventude, Figueiredo havia sido ainda mais materialista que Plínio, um estudante boêmio que zanzava pelas noites de Salvador. No início da idade adulta, viveu uma conversão profunda ao catolicismo, se entregando por completo. Bem, vou parar aqui na página 76, esse capítulo ainda é um pouco extenso. Até mais.